Freiras lésbicas. Se eu passei a pré-escola e andavam a acontecer coisas destas nos bastidores e eu não dei por nada... Não são freiras normais, são freiras satânicas. E lésbicas. E há uma cena que me marca que é o cum shot. Daniel, queres tu falar sobre o que é o Benedetta? Opa, o Benedetta. O Benedetta é a história de uma rapariga que vai novamente, está aqui a estabelecer a ligação então às cartas da freira portuguesa, que vai para um convento, neste caso é porque os pais precisam... Recordem-me. Foi porque quando ela nasceu também foi tipo um nascimento meio atribulado e ele fez uma jura de que ela Fez uma promessa à Nossa mais Senhora. velha que entregava a filha a Deus. A um convento. E a rapariga é efetivamente entregue a um convento. E nós começamos a história com ela ainda pequenina. Exato. E depois já há um salto temporal em que ela já é grande e está perfeitamente integrada no convento onde vive, tirando o facto, claro, de ela ter uma fé muito especial, manifestar milagres, manifestar Exato. uma série de situações que vão colocar em alvoroço aquele convento sossegado e deixar a Madre Superiora em alvoroço também, interpretada pela grande Charlotte Rampling. Exato. Já é o segundo papel que faz de mãe reverente, né? Já Sim. no Dune 2021 também é mãe 21. reverente. Pois é, com a cara Mas- coberta, assim, é verdade. Eu gosto da parte que o filme te deixa... Eu não vou dizer que é na dúvida se aqueles milagres existem ou não, mas... O filme faz esse exercício de ambiguidade, Sim. que não é propriamente novo Sim. no género, mas o filme fala bem feito, sim. O filme acrescenta ali uma série de outras coisas pelo meio, mas essencialmente é um bocado, novamente, esta crítica precisamente. à hipocrisia religiosa e aos hábitos, e à força, neste caso, ao impacto que a Igreja Católica e o clero tinham nos tempos medievais. Este é um filme de época, é passado em Itália. Mas acho que aquilo não fica muito em dúvida. Eu acho que é claro de que ela realmente ela chega a uma altura em que se começa realmente a aproveitar, ela começa a perceber que tem um determinado poder e começa a usar Em benefício em dela. benefício Claro. dela, e que depois, obviamente, tanto a Madre Superiora como os outros padres que lá estão, eles percebem, conseguem tirar inicialmente há ali um certo benefício que eles podem tirar. Traz turismo para a região. Não é bem turismo, é aquele turismo religioso. Exato, é verdade. Fátima, wink wink. Não, Fátima é mesmo a sério. E que obviamente as pessoas vão dar mais ofrendas, aquilo que fica no mapa, o próprio Papa depois toma conhecimento daquele vilarejo. Lá o padre mestre O é núncio, promovido para bispo. outra, sim. Portanto, toda a gente beneficia com Exatamente. essas visões e esses milagres. Mas ela no início é realmente uma miúda, quem é feita desde criança uma lavagem cerebral, e que para ela aquilo é assim, e ela é... Tu falas em lavagem cerebral e eu por acaso acho que ela tem um problema mental. Mas esse Porque problema mental eu não acho que será é- resultante disso? Não, eu Achas acho que ela Dos acredita... constrangimentos? Exatamente, eu acho que ela sofre. Como é que é aquela malta que ouve vozes? Esquizofrénica? Acho que ela sofre de esquizofrenia desde Sim, ela tem pequena. visões em que Jesus Cristo em pessoa a vai Exatamente. salvar. Mas as visões dela acabam no momento em que ela começa a ter realmente relações carnais com a outra. Ela nunca mais depois teve pois. visões. Ou pelo Sim, menos olha. não nos foi demonstrado. Não acabam. Não, já não nos mostram, porque tu inicialmente, sempre, ou que a outra lhe toca, ou que faz qualquer coisa, ela tinha imediatamente uma visão com Jesus Cristo e que era a noiva. E Tu estás a querer dizer que ela tinha a falta de sexo. Era. E a partir desse momento as visões desapareceram. O Freud A cura usou para a esquizofrenia muito uma boa queca. é um dildo de madeira, Onde- neste caso. Pronto. Uma coisa que nós não referimos, tanto no primeiro filme também foi muito levemente baseado numa história real, que eram as cartas de uma freira portuguesa. E este aqui, supostamente, também é baseado num livro história e sobre verídica. uma história verídica Sim. também de uma freira. Portanto, isto supostamente aconteceu.
houve realmente, o realizador tomou aqui algumas liberdades criativas que eu, na altura, quando vi a primeira vez o filme, achei que realmente aquilo estava ali um bocadinho mal feito, que é a parte que estavas a falar agora do dildo da Santinha, que elas vão esculpir um dildo através da Santinha. E foi porque... Tu achas que esse trabalho de carpintaria não... Não aconteceu. Eu não estou a dizer em termos de eficácia, percebes? Não, eu vou explicar porquê. Primeiro porque na época medieval as mulheres não eram queimadas na fogueira por terem relações com outras mulheres. Eu acho que nunca ninguém se preocupou muito com isso. Não e sei. até tentavam... Quando havia alguém que se pegava com essas histórias, como acontece aqui no filme, Não os achas que eram padres mulheres que querem... tinham o diabo no corpo? Não havia Exato. essas Sim, coisas? mas qual é o problema se também são seres inferiores e depois juntam-se e fazem aquilo, os Sim, padres como os gostam de ouvir a animais, como os história. animais. Mas deixa-me perceber, tu não gostaste da parte do... A parte do dildo e do que eu... É assim, Mas- vamos lá ver. Do que eu já ouvi sobre sexo lésbico, não nos filmes da especialidade, mas de pessoas Sim. que o praticam, realmente essa parte do dildo é completamente dispensável. Tá bem, mas aqui no filme Mas resulta não, porque é para chocar, mas porque ele tem um símbolo. não, imagem. pera, não é isso. Tem um símbolo, é que eles também no livro original, isso também não estava mencionado. Ele, o realizador, é que... Que é o nosso querido amigo Paulo Paulo Verhoeven. Verhoeven. Sim. Ele sabia que as mulheres não eram queimadas na fogueira por terem sexo lésbico, mas ele achou que se adicionasse um símbolo fálico que seria a santinha esculpida, Em que aí forma de sim, pénis. em forma de pênis, aí sim, se fosse descoberto, elas poderiam ser julgadas e postas na fogueira. É daí que ele vai isso acaba- arranjar essa lógica. Mas refúgio, isso está sim. lá para cumprir duas funções. Primeiro que é para falares dessa cena, porque ficou no imaginário de toda a gente que viu o filme. Sim. E segundo, como tu estás a dizer, para ter essa desculpa para poder ser queimada na fogueira. Exato, mas só que a cena é qualquer mulher que está a ver aquele filme, ela dá 2 beijinhos e toma lá madeira. Qualquer mulher que está a ver esse filme fica lá. Até eu quando vi Esse aquilo não. entrar, Isto é Não era a visão de assim. um homem Era- de como as coisas se passam entre as mulheres. Era aí que é eu uma queria fantasia chegar. masculina. Era aí que eu ok? queria chegar. Essa parte aí, eu gostei do filme, essa parte aí, depois já fiquei tipo. That's not how it works. That's not how any of this works. É sempre interessante perceber que o Paul Verhoeven, que é um realizador holandês, se não estou em erro, a linguagem dele sempre foi muito subversiva. Sempre usou o efeito choque para passar mais qualquer coisa para cá. E ele faz isso de uma forma impecável. Este filme de vez em quando lembrava-me um filme de início de carreira dele, que é o Flesh and Blood, um filme também medieval com o Rutger Hauer, que merece ser descoberto. É um filme forte, já o vi há imenso tempo, não sei dos detalhes, mas lembro-me de deixar um impacto por ser um filme que, lá estava, usava a linguagem subversiva muito a favor da história. E então ele depois foi para Hollywood e passou lá os anos 80 e 90 a fazer grandes clássicos do Sim, cinema. o Instinto Fatal. O Instinto Fatal, o Robocop, o Starship Troopers, que é outro dos meus favoritos. que é outro esse aí já não foi tão bem recebido pelo público, mas eu acho que foi nunca vi ganhando. esse. Viste. Sim. I'm doing my part. Que é uma... a forma como ele É um filme de critica... sátira militarista, Nós já mas vimos, com muito CGI, já vimos muito, isso os dois. Já. muito ficção científica também, é muito giro. E acham que este aqui continua assim tão crítico? Acho. Ou já é... Acho que é o... Ele já não é regressou, tão... ele regressou à Europa, a verdade é essa. E começou outra vez a fazer filmes mais pequenos. Ele teve um filme bastante premiado há 3 ou 4 anos com a Isabelle Huppert, que é o Elle, acho que é Elle. Julgo eu que esteve nomeado para os... Acho que é Elle que se chama. Lembro-me, mas este não Esteve vimos, nomeado não para os vimos. Oscars como melhor filme estrangeiro e tudo. Não Portanto, estamos a ele, embora já não seja o Verhoeven, que nós nos lembramos dos anos 80 e 90, a verdade é que ele continua a ir fazendo Porque algumas ele também, coisinhas. que idade é que ele já tem, não é? Sim, Normal. e é aqui que aparece um Verhoeven já mais a menor escala, com produções um bocadinho mais pequenas. Sim, é uma das coisas que se nota neste filme e ontem à noite quando estávamos a rever filmes estávamos a discutir isso, é um filme com aspecto relativamente pobre. Pobre, é um telefilme. É isso, É fez-me quase um lembrar telefilme. Os Pilares da Terra do Ken Follett. Sim, Fez muito lembrar. Que é E eu aqui neste aspecto, eu acho que ele já não foi muito longe e mesmo pelo tema, por exemplo, o Ken Follett é um autor que eu já li vários livros e os temas dele também pegam muito na religião, sobre as hipocrisias da religião, estes jogos de poder que são usados aqui. E eu acho
está muito ao nível deste. Eu não achei que este filme tenha puxado aqui muitas barreiras. Sim. É uma crítica óbvia, não é tão subtil como é feito num Robocop. Não é propriamente fresca esta Exato. crítica que aqui É, está. é por Exatamente. aí. Mas é o mais facto por de aí. não ser original é pertinente à mesma. E acho que o Sim. filme vê-se muito bem. É um filme que tem um ritmo excelente. Opá, vê-se bem, apesar de tu teres adormecido. Mas eu acho que honestamente é um- não é só culpa sim. do filme, acho que é mesmo estou numa altura de trabalho em que estou com bastante trabalho. Foi, e porque muito trabalho o e filme realização. vê-se bem. Mas eu acho que o filme pedia ali um outro olho. Pedia ali, se calhar, um ambiente mais negro, um ambiente mais pesado. Poderia-se ter explorado melhor a iluminação, podia-se ter ido para um local um bocadinho mais... com uma atmosfera um bocadinho Mas mais até os envolvente. locais são bons. Sim, mas o Ele vai problema para é que- sítios bons, mas depois parece que está pobrezinho. Trata-os é quase isso que tipo tu série de dizes. televisão e move-se tudo a um ritmo muito quase televisivo. As Eu coisas tam- vão eu também não acontecendo sei se- e não há pausas para nós realmente nos embrenharmos naquele universo. E eu acho que este filme tinha os ingredientes certos para uma coisa dessas acontecer. Como está, pá, é um filme que acaba por passar despercebido por causa disso. Por exemplo, tens o Last Duel, este filme agora do Sim, Ridley vimos, Scott. Mais vimos. rico, muito mais. Muito mais que é um filme, rico, sim. exatamente, é um filme que tem uma envolvência e um detalhe, uma fotografia muito mais Muito envolvente. melhor. Epá, e em termos de escala, se é que podemos colocar os dois filmes, tem uma escala muito semelhante, passa-se Tem. numa época semelhante, os locais são muito semelhantes, e os personagens e os guarda-roupas e Mas tudo. é mais grandioso a forma como Exatamente. está feito. É noite e dia. Obviamente que as freiras, tanto na altura como hoje em dia, desenhanem-se, elas não são assim. Não. Freiras As que eu fui, Boazonas. Estás a querer dizer as da tua pré-escola eram assim. que as freiras... As freiras não se depilavam, ou depilavam-se, Sim. aliás, estavam depiladinhas e com os Estas dentes aqui- arranjadinhos. Estas aqui acho que são de sovaco. Realmente, ó, estas houve uma altura que eu comecei a pensar, porque elas, hoje em dia, as pessoas já não têm aquela farfalheira toda. E há ali uma altura em que... Não tem porque não querem, a Não verdade é tem, essa. exatamente. Sim, está E bem. sabes que a moda é cíclica, ó Susana. É, Portanto, mas eu acho que há ali uma parte entre o fim, enquanto há a outra nua, a Bartolomé. É que tem Eu os acho que olhos de aquilo é Psycho. tipo, em vez de ser um bigode postiço, é uma pintelheira postiça. Que é... ela apareceu no dia com aquele rapadinho. Exato. Disseram, "Então, mas ninguém se disse. Não leste o e-mail." Enquanto que tu percebes nas cartas da freira coisa. Só estão a vir à cabeça imagens que eu não quero. O que um tem a mais, o outro tem menos. Aquilo quero. tu vias que ali ainda ninguém cortou nada ali. Eu acho que podemos E fazer aqui um não. gráfico de pintelheiras, né? Porque onde é que há mais, onde é que há menos, é dar um gráfico giro. Aqui há menos. Aqui E há eles menos, aqui, muito menos, obviamente, e a nudez não é tão frontal. Os gajos, nas cartas Sim. de amor, eles fazem questão de ir mesmo Cartas de lá amor é abaixo. gráfico. chega a ser Aqui não há gráfico. close-ups, Não, nas cartas de não. amor há close-ups. Exatamente. Com as cartas de amor, tu podias dar uma aula de biologia, neste não. Outra coisa do Verhoeven, que eu acho que apesar deste, vá lá, ser um filme um bocadinho mais processado e não um filme Verhoeven a sério, como nós nos lembramos dele, eu acho que tem lá sempre aqueles toques de gênio dele, que é tratar as coisas mais alarves como se fossem as coisas mais naturais do mundo. estás a falar muito de- giro. Estou-me a lembrar de uma. Eu será? estou-me a lembrar, por exemplo, Qual? de uma senhora que quer mostrar que está em período de Essa aleitamento mesmo, essa e manda mesmo. uns guichos de mama como se fosse, olha, e aquilo é tratado como se fosse a coisa mais banal do dia-a-dia. Ou então, e tem mais, tem muitas Não, mais. essa Eu gostei aí é da muito parte do... boa. Então e se eu quiser cagar, onde é que eu vou? Exatamente. Cena. Há uma história, a história de amor Essa é deste muito filme, boa. a história de amor deste filme começa numa latrina. Que é precisamente um sítio, é aquilo que toda a gente evita no início de uma relação. Elas tiram acontece no logo. dia 1, ali acontece no primeiro dia. E eu acho que, são estas coisinhas que eu acho que Essa cena é ele, o Verhoeven, tem, que faz muito bem nos filmes, que os distinguem, percebes? Bem, São- antes de ficarmos aqui mais tempo, senão nunca mais saímos daqui a falar sobre freiras lésbicas. É um tema que dá para muito. para E há muito muito Daniel, mais onde é filmes. que te podem encontrar? Olha, podem procurar pelo podcast VHS, que é provavelmente o melhor podcast de cinema em português que vocês podem encontrar E dos mais antigos também, na talvez? vossa plataforma. Assim Com vocês certeza, fizeram sim. Nós estamos quase a 8 fazer anos. 10 anos. Nós estamos Eu quase. sei que 10 tinham anos. feito 8 anos. Fizemos 9 nove agora em 2021, estamos quase a fazer 10 anos. Espetacular. Portanto, já temos quase 300 episódios de podcasts para ouvir e explorar. O mais recente é sobre os primeiros 3 filmes do Do Scream. não sei quando é que vocês vão publicar Não isto, sei, mas se calhar então, o mais sexta-feira. recente é o Eventualmente. segundo episódio. Pois não sei.
Há de ser do Scream que nós vamos fazer a segunda Ok. parte, portanto, sim. Com- Sim, com em o ambos Mi- os casos, sim. Com Miguel Ferreira, que também já aqui teve no episódio do Ghostbusters. Sim, não é? sim. E para além disso, tens um Instagram muito interessante. nós falamos também no episódio das cartas de amor de uma freira portuguesa que nós ok. fizemos. Também tocamos em outros filmes que exploram esse universo fascinante de freiras safadonas. Pronto, procurem qualquer plataforma de podcasting, procurem por VHS Sim. Podcast e encontrem E lá a mim ou ao Paulo Fajardo. Eu estava a falar do teu Instagram porque o teu Instagram também é bastante interessante. O teu, Temos The aqui World is a Set, não é? alguém atento, é verdade. Eu tenho uma conta de Instagram chamada The World is a Set e aquilo que eu faço é descobrir locais de cinema icónicos e fazer uma espécie de montagem entre como o sítio está hoje e o frame do filme, como é que fica. Pesquisem no Instagram por The World is a Set, ou seja, o mundo é um cenário, em inglês, e encontrem isso. Já fiz alguns locais do primeiro filme que nós falámos hoje. Pois era isso que eu te ia perguntar, se já tinhas posto este. Já em Sintra, já fiz alguns locais. Há outros filmes do Jess Franco que eu gostava também de ir descobrir, aqui pelo nosso Portugal. Mas já fiz outros filmes lá fora, já tive a oportunidade de viajar e conhecer outros locais de cinema. Pá, sigam-me no Instagram se quiserem Epá, ver o isso que é é que eu ando a espetacular. E fazer. tens lá uns agora, recentemente em Itália também, que foi nós aqui em confinamento e pensar isto. Bacana. Mas também não é só, mas também não é só no exterior, porque tu, nesta altura do confinamento, também fizeste uns extremamente Em engraçados casa. em Sim. casa, temáticos do Star Wars, que também vale a pena descobrir. Sim, não podendo sair de casa em períodos de confinamento, acabei por fazer isto, tentar dar asa à criatividade e encontrar cenas de filmes em objetos caseiros. É um bocado esta a ideia. Mas isto é mais giro ver-se do que explicado. É, Portanto, visitem é. o Instagram para perceberem como é que a coisa funciona. É isso mesmo. Nós vamos Era. nos despedir. Sim, Vamos está tudo. acabar por aqui, não é? Sim. Então Então vá, até para a semana. Tchau! Tchau!